Oi, gente, mais um episódio do seu, do meu, do nosso portal Agro2. E hoje o bate-papo tá ótimo. Um gargalo do agronegócio, mas que a gente vai resolver dar o beabá aqui. Sucessão rural, não é, Pedro? É isso aí, ó. Você lançou um slogan novo aí, como é que você falou O aí? quê? Do seu, do meu, do nosso portal Agro2. Já tá igual o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, vou adotar, é isso aí. Então, se você tem dúvidas sobre sucessão rural, um dos maiores gargalos aí que une gerações do agronegócio para manter o patrimônio, pega papel, caneta, que nós já vamos começar. Roda a vinheta. E aí, gente, vamos começar. Janaína Honorato, rosto e host desse podcast, que eu vivo copiando o Pedro. Estamos aqui para mais um podcast Agro2 com o meu parceirão, né? Obrigado, Janaína. Não, você não tá copiando não, porque eu também já copiei de outro aí. Ah. Tô só transferindo. A gente não inventa a roda, né? A gente melhora ela. Ué, né? Lavoisier já dizia, né? Nada se cria, tudo se transforma. Isso aí. Então vamos lá, ó. Nossas convidadas hoje, né? A bancada tá perfumada aqui hoje. Uma é médica veterinária e mestre em zootecnia com MBA em agronegócio e agroindústria. No Senar Goiás, atua como gerente de formação profissional rural na equipe coordenadora do programa FAEG Jovem, focada em liderança, empreendedorismo e sucessão familiar. Estou falando da Carol Bertelli. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Pedro. Obrigada, Janaína. Do lado da Carol, nós temos aqui... É Carolina, tá, gente? É Carol. Já tô... É porque ela fez o FG, então é de casa. Aí, a Thaís é graduada em Direito pela Faculdade de Anicuns, Goiás, advogada especializada em agrário e agronegócio, Direito Penal e Direito Público, sendo sócia proprietária do escritório Magalhães Advocacia. E também instrutora do Senar de Holding Rural Patrimonial Familiar. Integrante FAEG Jovem e da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG Agropecuarista, sendo também produtora rural em sucessão familiar, ao vivo. Seja bem-vinda, Olá, Thaís. boa tarde, bom dia e boa Bom noite dia, para vocês, né? Depende da hora que você assiste. Depende da hora que vocês estão assistindo. Uma honra ter vocês aqui com a gente para falar desse tema, né? Que, pelo que você leu aí, Muito bom. quase não deu nem para respirar, né? De tanto que o currículo é acabou o grande. episódio aqui, Quase não carregou aí esse vídeo tão pesado que é o currículo das nossas entrevistadas. Sejam muito bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui para falar desse assunto, né? Sucessão familiar. No agro, isso ainda é um gargalo, não é? É um gargalo, né, Thaís? Mas, assim, humildemente, se a gente conseguir ajudar o nosso espectador, o nosso ouvinte hoje, a começar a entender um pouquinho dessa sucessão, ou quem sabe se posicionar, caso ele esteja passando ou deseje passar por esse processo, a gente fica feliz. Fica feliz porque resolver em um podcast, fico até com medo desse compromisso que a gente está fazendo aqui, né, Thaís? Sim, é um compromisso bem grande, porque quando a gente fala de sucessão, a gente fala de uma vida toda ali, né? Que aquela pessoa tem que construir, mas que a gente consegue passar aqui os passos, como que a gente está construindo aí essa sucessão em menos tempo. Perfeito. E como você está vivendo isso, Thaís? Você acha que ainda é tabu para os produtores rurais esse assunto, falar de morte, falar de, né, do que vem pela frente, pela sua experiência, como é que você tem visto a abordagem do pessoal no campo? Sim, o produtor acha que ele não vai morrer. É a primeira coisa que o produtor rural acha. Matusalém? Sim, ele acha que ele não vai morrer. Ele fala assim, não, o próximo ciclo tá vindo, daqui 5 anos vai ter outra baixa. Então ele programa a longo prazo. Ele não programa naquele curto prazo que ele pode morrer de um dia para o outro, que aquela propriedade dele ali tem que ser adequada. Então, eu costumo falar que ele não acha nunca que ele vai morrer e é difícil implementar quando a gente tem uma pessoa mais velha ainda que não está adepta à tecnologia. Mas o que a gente está vendo hoje é o jovem dominando, né? O agronegócio, implementando novas tecnologias. Então, está cada vez mais fácil a gente implementar a sucessão. É igual você também é especialista em direito penal aí, é sempre inocente, né? O pessoal que tá lá nunca fez nada, né? Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário, ainda Aí- mais for meu cliente. Aí, produtor, né, na maioria das vezes, ele é sedentário, né? Não faz exercício físico, bebe, fuma, e aí, não vai viver pra sempre, né? Vai viver pra sempre, será? A gente estava até em um curso do Senar que eu fiz de técnicas de negociação no agronegócio, e a gente falou isso. O produtor, ele fuma a vida toda.
E aí ele não espera que ele vai morrer um dia Não, para fazer essa sucessão. Não generalizando, né? Não generalizando. A gente, Lógico. lógico que a pessoa pode fumar a vida toda e ter uma vida plenamente feliz. Mas a gente fala assim, né? Que a pessoa, ela não imagina que um dia vai acontecer alguma coisa com ela e ela pode não estar mais ali. E o que vai acontecer? Agora, mais do que isso, né, Thaís? Quando a gente fala muito de sucessão, é pensar, será que a gente tem que esperar chegar no momento do óbito, da perda daquele líder familiar, daquele líder rural, daquela propriedade, quem realmente toca? Eu preciso chegar naquele momento de dor e de crise para que outro venha a começar esse processo? Ou a gente pode realmente trabalhar esse processo de uma forma contínua, de uma forma muito harmônica dentro da família, respeitando história, tradição, questões culturais, questões locais, da forma que seja, né, dentro daquele ciclo de produção que varia de cadeia produtiva de uma para outra, mas que a gente consiga fazer isso de uma forma muito mais suave, de uma forma contínua e que realmente a gente faça disso sem ter um grande prejuízo, digamos assim, emocional, familiar ali, mas principalmente produtivo também para aquela atividade. E essa forma mais suave que você fala, eu acho que hoje está mais fácil do que antigamente, né? Porque antes o êxodo rural era justamente do campo para a cidade. A galera saía do campo e ia embora, não voltava. Hoje está acontecendo, beleza, a gente faz o êxodo, vai ali na cidade, estuda para voltar mais experiente para o campo, né? Vocês têm notado essa diferença? Sim, cada vez o campo está mais especializado. E da mesma maneira que ela falou, mesmo que a pessoa já está ali habitada, é um agrônomo, é um veterinário, é alguém que já está no campo, se ela não passa pela sucessão familiar, é a mesma coisa que você cortar um pé de limão no toco e querer que ele cresça. Porque esse pé de limão no toco é a pessoa faleceu, o proprietário daquela fazenda faleceu. Já estava dando frutos, né? Já estava dando frutos, aí você corta no toco. Aí você quer que ele floresça do dia para a noite, não vai florescer. Então, se você der a poda, fazer a poda certa naquele pé de limão, ele vai continuar dando frutos e ainda melhor. A poda do que são antes. os genros, as cunhadas? São a sucessão, é a família. Dependendo, é uma poda um pouco errada. Carol, Dependendo dos integrantes. mas me explica uma coisa aqui. Vocês dão consultoria nessa área? Vocês acompanham o produtor nesse sentido? Como é que funciona? O Senar ele trabalha com várias soluções, né? Dentro das soluções, pensando no Senar como uma entidade voltada para capacitação, né, para formação profissional, dentro das outras cadeias também, né? E para assistência, a gente não trabalha a sucessão no sentido de criar uma consultoria que vai gerar. O Pedro quer fazer a sucessão na propriedade dele. Mas a gente entender que para essa sucessão a gente precisa estar capacitado. Quando a Janaína fala que hoje a sucessão está mais fácil, eu concordo. E acho que se a gente fosse elencar dentro de vários fatores, o principal deles, eu indicaria, né, faria ali um chute certeiro de que é a capacidade da gente alcançar conhecimento técnico. Tanto nas áreas realmente técnicas voltadas àquela atividade profissional, mas também nessas áreas mais emocionais, de comportamento, né, da formação humana. A Thaís aqui, ela é um ótimo exemplo para a gente falar do nosso programa, que a gente coordena com muito carinho, que é o programa FAEG Jovem. Um programa, como você já disse, voltado aí dentro de 3 pilares, para a liderança, né, formação de novas lideranças, né, para o empreendedorismo, e seja esse empreendedorismo a gente entendendo criação de novos negócios, mas também o fomento daqueles negócios, né, o intraempreendedorismo, aquela continuidade da atividade, mas com o braço jamais esquecido, que é o nosso foco hoje aqui da sucessão familiar. A gente capacitar esse jovem que vem para viver essa experiência de sucessão, para que ele realmente conheça da atividade, né? Ele conheça tecnicamente a atividade, assim como a Thaís conhece da pecuária de corte, na realidade dela, que ele conheça a propriedade, né? A realidade, porque em cada lugar que for aplicar aquele conhecimento que ela vai ter vai ser de um jeito, mas principalmente que ele conheça como ter características comportamentais para se posicionar dentro da família, junto com o comprador, aquele comprador que comprava do seu pai, agora te viu crescer ali todos os anos. Como é que eu me posiciono ali para dizer para ele que a Thaís não é mais uma menina, que aquele jovem não é mais, né? Não é mais um adolescente. Agora toma decisão, né? Agora eu tô à frente do negócio junto com meu pai, né? Sim. Se eu fiz uma contraproposta aqui, você não tem que ligar pro meu pai, pro meu avô, pra minha mãe, pra minha avó. É comigo. Eu agora estou me posicionando como um ente que tem o conhecimento do negócio. Então, a gente desenvolve essas habilidades ali para que essa pessoa siga o caminho. Até porque sucessão familiar é extremamente personalizado. A gente está falando de quase que infinitas realidades, né, Pedro? Variáveis muito complexas, né? Porque tem várias configurações de família, várias configurações do negócio, como que o negócio começou, para onde que ele vai, né? E eu acho que a Thaís é um grande exemplo disso. A gente queria conhecer a Thaís. Por que sucessora familiar? Como que é essa história aí?
Então, a gente é igual eu tava até conversando com a Carol, eu venho de uma família toda a vida falou de pecuária. Então, eu não tenho quase nenhum parente que é da cidade grande. Tanto que eu demorei vir no cinema em Goiânia com 19 anos, minha primeira vez. Então, a gente sempre... Lá de Anicuns? Turvânia. Turvânia. A gente é da É região Goiânia. de Turvânia. É Goiânia, Lá da cidade do Turvânia. Rally do Jegue. Essa mesmo. Uma festa famosa lá. Mas a gente é lá do interior, só porque a nossa terra é divisa com Nazário. Então, hoje eu moro em Nazário, frequento o FAEG Jovem. E eu queria muito buscar, porque a Carol tocou num ponto sério. É como eu vou me posicionar perto daquela pessoa que comprava da gente antes, que eu era uma menina, que eu era criança. Então, o olhar daquela pessoa tem que mudar. E eu pensava assim, gente, como que eu vou convencer primeiramente meus pais, né? Que o olhar dos pais mudar para os filhos é difícil. Como é que foi? Seu pai chegou e falou de você, Thaís, agora a parada é sua. Não, A bomba é sua. Esse foi o problema, ninguém falou, eu pedi. Ah, você que pediu. Ó. E é da minha mãe, então a propriedade é da minha mãe. Então a gente vem numa associação feminina. Então a propriedade é da minha mãe e a gente não tinha muito tempo de ir pra lá. Meu pai é professor, então a gente ficava muito na zona urbana, ia mais finais de semana. E eu falei assim, eu quero intensificar. Juntei com a minha irmã, que é nova, falei assim, vamos que você dá o impulso. E aí eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu fiquei sabendo que tinha um programa chamado FAEG Jovem. Aí lá na minha cidade eu procurei, não, foi desativado esse programa e tal. Aí eu procurei um mobilizador. Falei assim, porque eu vi, lá tem curso, lá tem tudo que vai me amparar. Como chegar nos meus pais, né? Porque vai ter uma pessoa mais velha que eu que vai chegar e falar assim, sua filha tá fazendo esse curso, ela vai estar preparada. E foi aí onde eu busquei, a gente começou o FAEG Jovem novamente, que ele tinha sido desativado, e já tem uns 3 anos que o FAEG Jovem tá aí permanente lá em Nazário. E aí eu fui participando de cursos, eu fui participando de inovação, a gente tem encontro regional, encontro estadual, e ele é coisa motivacional. Você acorda, você vê o que você tem que fazer. É virada de chave na cabeça do virada de jovem. chave. E realmente foi. E aí minha mãe vendo eu indo, eu chegava, falava das ideias que eu escutava lá dentro. Aí eles foram aceitando. Eu começar a mexer lá, eu fui investindo monetariamente também, os conhecimentos. E aí eu fui entrando devagarzinho. Igual o Coró entra na maçã. Ela dá uns exemplos legais, né, da gente entender. Exemplos Muito do bacana. agro. Exemplos do agro. Porque eu tive que entrar devagarzinho, porque eu queria ver aquilo ali movimentar. E aí a gente começou uma pecuária intensiva, lógico, com a ajuda de todo mundo, ninguém saiu da propriedade. Então, meu pai cuida da parte mais grosseira, eu cuido da parte mais administrativa, junto com a minha mãe, com a minha irmã. Então, ontem a gente estava até tomando uma decisão, numa mesa de madeira dessa, e aí coloquei todo mundo na mesa, a gente pega a calculadora e conversa. Então, é algo que mudou. Há um tempo atrás, não era assim. Nem 1/3 do que era antes de eu conhecer o FAEG Jovem. E eu conheci o FAEG Jovem depois que eu saí da faculdade. Porque eu decidi que eu queria advogar para o produtor. E aí que vocês duas se conheceram? Sim. Ela e mais aí os nossos 2.500 jovens que a gente tem no estado de Goiás. Quando a Thaís fala que eu estava desativado na cidade, né? O FAEG Jovem é um programa que trabalha em grupos. Então, naquela localidade, forma-se um grupo e aqueles jovens são desafiados dentro de um concurso a realizarem várias atividades, né? Muitas vezes eles falam assim, é um concurso, a gente até vê brincando assim, é uma gincana. O que importa dentro de todo concurso é a metodologia que a gente utiliza. O que vem por trás daquilo ali? O jovem que entende dentro daquele escopo, né, de mais de 200 treinamentos de formação profissional rural que a gente oferta, mais de 24 capacitações do nosso programa Lideragro, voltados para várias temáticas aí, mais de soft skills, das quais a Thaís ainda também é instrutora e professora desses jovens aí que também aprendem com ela toda a parte de holding. Então, a ideia é que por meio desse programa a gente realmente desenvolva dentro desses grupos a habilidade no que eles buscam, porque eles estão livres dentro desse escopo para trilharem o caminho que faz sentido, né? Se eu sou produtor rural e eu quero seguir para um caminho de sucessão, eu vou selecionar essas capacitações, eu vou desenvolver meu projeto nesse caminho. Mas eu não, às vezes eu sou agrônomo da cidade, né? Eu sou veterinária, o pessoal brinca que eu sou veterinária de papel, né? Realmente, terra só embaixo da unha. Mas se você é veterinária de papel, eu sou agrônomo de quê, então? De microfone. E a gente vai, assim, criando novas categorias e novas possibilidades para os colegas que começam aí no agro também, né, Pedro? E aí a gente vai trabalhando tudo isso para que eles possam realmente desenvolver dentro das realidades deles várias ações.
Mas mais do que isso, que eles também tenham que conviver entre si. O primeiro passo de tudo isso de comportamental é trabalhar dentro daquele grupo a criação da hierarquia e a forma que eles se comunicam e se posicionam. Acho que a gente acaba falando de sucessão familiar de forma indissociável de falar de comportamento humano, né? Porque na verdade, são relações interpessoais, né? Que nem sempre é fácil, né? Igual você falou, né? Entender uma hierarquia, né? Porque você pensa, o filho ou a filha tá lá, e aí tem que respeitar, às vezes, o irmão mais velho, ou o pai, né? E aí deve dar muito conflito. A gente fez um episódio aqui, um tempo atrás, Janaína, você não estava aqui ainda, com um produtor rural que o pai dele eles estavam fazendo essa transição. E ele falou que batia a cabeça lá direto, dava umas confusão, mas assim, que pelo menos eles falavam do assunto, pelo menos discutiram o assunto. E falou assim, e aí, depois que eu partir dessa, quem que vai tocar isso aqui? Ele plantava lá, tipo, 500 hectares, é uma área considerável, né? Um patrimônio interessante, que inclusive também é um ponto que eu queria perguntar para você. A holding familiar é a constituição de um CNPJ para colocar o patrimônio todo debaixo desse guarda-chuva do CNPJ da holding, não é isso? Sim. E aí transforma esse patrimônio em cotas de sociedade. Como é que funciona? Então, a holding, ela é um dos planejamentos sucessórios, para você ver, ela é de 79. Ela está na lei desde 1979. Então, é um planejamento antigo que só agora que a gente está tendo visão. Eu achei bacana que o Senar teve a visão para esse mundo, porque quando eu comecei sucessão lá em casa, eu falei na área do direito, eu falei assim, eu queria ver isso para jovens, e eu entrei no mundo da holding, porque nela você reúne ali os filhos, a gente primeiro faz uma reunião preliminar, porque é muito difícil definir qual o filho que vai estar na sucessão daquela empresa. A gente já sabe que tem um filho que ele já é mais ali inclinado para aquela sucessão. E aquele filho não precisa ser agrônomo, não precisa ser veterinário, não precisa ter uma especialização. Ele precisa gostar do negócio fazenda. Porque o negócio fazenda vai demandar um estudo. E aí a gente reúne, junta os bens, e aí vai depender da cultura também que aquela pessoa trabalha. Aí a gente cria um CNPJ, e aí a atuação dessa holding vai depender se é soja, se é milho, se é pecuária de corte, pecuária leiteira. Então, vai definir muito do ramo que aquela família trabalha. Então, eu falo que toda holding é um filho novo. Você não vai saber o DNA dele já de início, você vai ter que ir construindo para você ver como que ele vai ser, tanto de forma tributária, nossa, que a gente preocupa muito. Eu tenho um produtor, estava vindo no caminho, e aí chegou a notificação de um imposto estadual, e aí nessa notificação foi 6 dígitos de imposto, né? Aí eu falei assim, quando a gente trabalha com a holding, trabalha com a sucessão, a gente reduz esses dígitos do imposto. Eu falei assim, é muito doído. Uma pessoa, ela não planejou a sucessão, ainda teve a perca de um familiar que foi dolorida. Foi uma ruptura muito forte. Ainda ter que preocupar com o imposto para ser pago. Onde que eu vou tirar esse dinheiro? Como? O que eu vou continuar fazendo na propriedade? A propriedade era soja, e agora? O que vai ser? Há casos até de inviabilizar a propriedade e a atividade, Sim, né? No caso de um inventário, por exemplo. Bilionário aí, né? E Um você tem que pôr dinheiro na frente, né? Você tem que pôr, você pode parcelar, mas vai ser parcelas grandes, porque a gente está falando de 6 dígitos. Olha essas parcelas. Não tem como ser parcela pequena. É uma parcela limitada, são 43 parcelas que o Estado disponibiliza, mas dependendo do valor, 43 parcelas, você não consegue pagar a primeira. Então, aí você tem que fazer o quê? Vender a propriedade. E aí, o que a gente não quer? A sucessão é justamente para isso, manter um legado. Porque aquela propriedade, mesmo que seja agricultura familiar, eu venho da agricultura familiar, pequena propriedade, mesmo que seja uma pequena, ainda mais a pequena, se você dividir, o que vai ficar ali? Pequenos monopólios. Um loteamento. Um loteamento. E como que você produz em loteamento? Porque a gente precisa de grande escala. Quando eu entrei para assistência técnica em bovinocultura de corte, eu queria o quê? O amparo. Porque a gente, como é pequeno produtor, a gente tem que ver outro produtor grande ali. Por exemplo, se eu quero escoar minha produção, eu posso juntar com você? Então, a gente aprende a sucessão não só dentro de casa, mas também a gente aprende o companheirismo, o network que a gente precisa ter com outro pecuarista. Porque quando a gente é pequeno produtor, a gente tem que saber aonde que a gente vai escoar. Às vezes a gente tem pouca produção e um frigorífico pega só tanto. E trabalhar com a cabeça, né? Porque, por exemplo, eu já vi um caso também, né, desse caso esse que a gente entrevistou aqui, que aí tinha o irmão. Aí ia ter que dividir em 2 fazendas. Aí são 2 fazendas, aí são 2 funcionários, são 2 caminhonetes, são duas coisas. E antes era uma só. Então, já que vai fazer a sucessão, contrata um só pros 2, pô. São parceiros, trabalham juntos, né, com inteligência. E, Thaís, quando eu falo da parte tributária,
eu pegar a minha fazenda hoje, que tá no meu CPF, e colocar no CNPJ da holding, tem que pagar? Você tem impostos. Mas são não impostos reduzidos. Não igual ao do inventário. Não. 8% inventário? Inventário é de... Eles falam 2 a 8%, mas a Sempre é maioria É 8. é 8. Dificilmente é o 2. Não, eu tive a fazenda agora, era 10 alqueiros, foi avaliada em 4 milhões. 4 milhões. Então, você vê 10 alqueiros. Então, quando a gente fala de um grande produtor, então não tem essa questão. Então, é bem bacana quando a gente fala de hold. Por isso que quando eu dou a instrutoria de hold, eu fico muito feliz, porque a gente não tem só jovens lá interessados, já teve até um presidente do sindicato rural. Não, doutora, fala isso mais. Ele participou do curso todo, porque falou assim, gente, eu não parei para pensar que um dia eu vou morrer. Meus meninos tá pequeno, mas eu não parei para pensar. Porque realmente você vai reduzir. Você vai reduzir ali uns 3 dígitos até 6 dígitos do seu dinheiro que você vai pagar. E não é que a gente está fazendo uma coisa de maneira ilegal. Esse é o bacana da holding. A gente vai fazer uma empresa que ela vai reduzir o imposto, mas tudo de maneira lícita. A gente vai ter um ITCMD, que é o imposto que eu falei que o meu cliente está pagando agora. Transferência causa morte. Mas no valor que é declarado do imóvel no imposto de renda, não no valor dele atual. Esse foi o sofrido. O valor dele atual está alto. A pauta do Estado no gado está alta, ela não acompanha a variação do gado, igual a gente teve uma queda por causa da questão de suspensão da China e tudo. A pauta do Estado não acompanha. Então, tudo isso dificulta para o produtor. Mas aí, quando ele tem uma assessoria, uma assistência, que a gente explica todo o andamento, tem imposto, não vai ser isento de imposto, mas vai ser um imposto reduzido e muito, porque é o valor do imposto de renda. Quem declara a terra, o valor certinho do imposto de renda? Porque a gente declara aquele valor que a gente comprou muitas vezes. Tem produtor que comprou aquela terra há muito tempo. Séculos, né? Então, geralmente, é pelo valor do imposto de renda. Então, os impostos são bem menores. Por isso que é bom você ter um planejamento. Você já vai organizando. O filho, que ele anda com o pai junto, dentro da empresa, da hold, porque quando o pai constrói a hold, não quer dizer que ele vai largar o filho ali e vai ficar em casa. Não é. A hold é feita para eles andarem juntos. Então, quando o filho acompanha o pai ali, dentro daquela holding, o desenvolvimento dessa empresa vai longe do que tem aquela ruptura do nada e ele sem saber o que fazer, perdido. Tem 2 coisas que me chamou muita atenção no que você falou. Uma eu vou direcionar para Carol e outra para você. Você falou muito sobre a liderança que tem aulas para jovens, mas que também ela pontuou que tem algumas pessoas ali que são mais velhas. O Senar abarca esse produtor rural que muitas vezes parte do pai, do avô. Esse, assim, quem vai tocar quando eu morrer? Você já pensou, meu filho? Você não tá querendo, às vezes, você não tá querendo ficar aqui, mas você já pensou que esse é um patrimônio nosso? Tem um curso que abarca isso para um produtor que é mais velho? Tem. Na verdade, quando a gente fala do FAEG Jovem, e essa é uma definição que a gente adora compartilhar, que é, eu quero participar do FAEG Jovem, né? Você que está nos ouvindo hoje, o que é o FAEG Jovem? Ou quem pode participar do FAEG Jovem? O FAEG Jovem tem idade limite de entrada, idade mínima de 17 anos. Se você, produtor rural, está ao alto dos seus 78 anos e se entende como jovem e quer desenvolver essas habilidades, Bora. Tamo junto. Então, a gente entende que toda essa articulação também cabe. Em relação voltado especificamente para a sucessão, né, e tudo isso que envolve, nós temos capacitações específicas, a própria assistência técnica e gerencial, de alguma forma, acaba por dar esse apoio, né, porque a gente gera uma estruturação, né, como é que esse produtor, às vezes, que não tem nenhuma planilha de custo, ele não sabe quanto ele gasta de ração por mês para o gado de leite, ou quanto ele gasta para o funcionário, como é que ele vai organizar, envolver e trazer o filho? Tá tudo na cabeça dele, às vezes ele não consegue nem se posicionar de uma forma mais técnica dentro daquilo. Então, toda vez que a gente traz conhecimento, capacitação técnica, organização, né, um posicionamento gerencial, seja por meio de capacitações curtas, seja por meio de uma graduação na faculdade CNA, ou de um curso de 8 horas do Lideragro de Holding, né, de um EAD, que pode ser feito também. Então, assim, dentro de várias ferramentas,
a gente realmente trazer esse conteúdo para que ele possa se posicionar da melhor forma, com essa ferramenta que é o conhecimento, né, Gina? Muito, muito legal isso, porque qualquer idade pode, seja o pai, seja o filho, seja até o avô, pode tomar essa decisão, né? Que é uma coisa que é a segunda pergunta que eu queria fazer para a Thaís, que não é esperar perder um ente. Eu fico imaginando a dor que você acabou de perder o seu pai ou a sua mãe, ou seja, que é o patriarca ou matriarca do patrimônio, né? Do patrimônio rural. E aquela dor, você não tem nem tempo de sofrê-la. De sofrer, porque você precisa cuidar daquilo que o seu pai ou o seu avô, sei lá, ele cuidou por tanto tempo, porque é uma forma de você amar ele também. Como que eu posso evitar, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, qual que é a idade certa, sei lá, se é jovem que está nos ouvindo, nos assistindo, se é mais de idade, de quem que tem que partir, que idade, qual que é a idade certa para fazer uma sucessão rural? Como começar? É esse o beabá que a gente queria abordar aqui, né, Pedro? E você falou uma coisa que eu ouvi de um cliente meu. Porque a gente tem 60 dias para declarar o imposto depois da morte. Nossa. Então, meu cliente pegou e falou assim, Thaís, eu não tive tempo para sofrer o luto. Porque esse imposto, porque se ele tivesse organizado antes, ele poderia sofrer o luto tranquilamente. Ele falou, Thaís, eu não tive tempo. 60 dias foi muito rápido. E eu tive que correr atrás de papelada, ao mesmo tempo eu tive que cuidar. Então, ele falou essa mesma coisa, que ele não teve tempo para sofrer o luto. A sucessão não tem idade. O bacana da sucessão é que não tem idade, não tem época, é o agora. Porque eu vejo pais que já fazem sucessão com os filhos pequenos, desde pequeno na lida, cuidando. Eu vejo pais que o filho trabalhou e agora quer voltar com seus 50, 60, 70 anos e está começando. Então, o bacana da sucessão é que não tem idade. Você pode começar a qualquer época, tá ali produzindo. Quando a assistente técnica tá lá na nossa parte, ela falando da área gerencial, tem produtor que não sabe escrever. E aí eu acho bacana que a assistente nossa, ela põe os filhos. Não, chama seu filho, para o seu filho fazer as anotações. Isso é o quê? É uma introdução da sucessão familiar. Porque a gente não adianta querer que é assim, eu chegar pro meu pai, pra minha mãe, olha, a partir de hoje eu vou comandar a fazenda. Eles vão olhar pra mim assim e vai falar assim, ué, calma, as coisas não funcionam assim. Você tá querendo meus bens em vida? Vamos Tô falar. vivo ainda, cara. Então, a gente começa o quê? Demonstrando serviço. Então, isso que a nossa assistente faz é muito bacana. Que tem um senhorzinho mesmo, ele não sabe escrever, e aí a gente tem o caderno do produtor, que, gente, a parte mais difícil é você anotar o que você faz na fazenda. Gestão é tenso, Gestão, né? pra mim, gestão é a matéria mais complicada do negócio fazenda. Entender a gestão. Então, é por onde que o filho deve começar, que é a matéria complicada, porque, igual ela falou, o pai ou a mãe que conduz aquela fazenda, ele tem tudo ali na cabeça. Se ele morrer, a cabeça dele vai embora junto. Cadê as anotações? O que tinha para pagar? O que tinha para receber? Então, a primeira parte é onde que é a introdução bacana, porque muitos pais ainda não estão adeptos à tecnologia. Então, hoje tem softwares, tem tudo que a gente pode colocar as coisas da fazenda e pode inserir os filhos. Tanto homem quanto mulher, não tem distinção. Então, começa inserindo ali pelos aqueles pequenos passos. Foi aonde que eu entrei? Eu entrei nos pequenos passos, a gente entrou anotando, eu já comecei a participar da compra, da venda. Então, foi naqueles pequenos passos, porque eu também descobri que eu não sabia o que era comprar e vender. Então, é uma coisa bem bacana, porque eu vivi a minha vida toda na pecuária. Com 10 anos, eu decidi que eu queria vender um bezerro meu. Eu queria fazer negócio. Com 10 anos de idade, eu falei, mãe, porque a gente sempre teve, a minha avó, o presente da minha avó era sempre uma bezerra. E a gente deixava produzir. Aí eu falei, Já mãe, era a sucessão acontecendo. já era a sucessão tava acontecendo. dando Você não sabia, mas já estava Eu no não processo. Ela já sabia. estava na sucessão. Já estava. E aí eu falei, mãe, eu quero negociar, porque eu vejo todo mundo negociar e eu quero vender um bezerro pra minha avó. E aí ela me deu a vaca, pariu e eu ia vender o bezerro. E aí a minha avó, como era muito boa naquela época, ela queria ajudar, aí o meu bezerro valia 300. Eu até fico pensando, gente, um bezerro de 300 hoje. R$300. A minha avó pagou 400. Eu fiquei tão feliz, eu falei assim, agora eu vou comprar uma bezerra. E aí deu 2 bezerras. Aí eu falei assim, gente, eu tô negociando. E aquilo ali, porque eu via
Então, a sucessão começa de ver a pessoa ter aquele interesse. Eu via minha mãe negociando, minha avó negociando, e eu queria fazer o mesmo. Então, aí foi minha primeira negociação com 10 anos. Mas, quando a gente vê na prática, é diferente. Quando a gente ampara no pai ou na mãe para comprar e vender, é uma coisa. Quando a gente começa uma carreira solo, você vê que você não sabia nada, que você dependia daquela pessoa que estava no seu lado sussurrando, não, esse aí tá caro, esse tá barato, esse compensa, olha, esse tá machucado, que eu falo no caso da pecuária, no leilão, quando a gente compra. Então, começar sozinho é muito complicado. E a melhor parte de inserir o filho é nisso, é nas negociações do dia a dia, é na anotação, e principalmente na anotação. Perfeito. Carol, agora só uma dúvida. Como é que você foi parar nesse mundo FAEG aí, de instrução e tal? Como é que foi? História longa, mas nem tão longa, porque senão também eu perco a minha característica jovem, né? Eu não posso colocar um negócio muito não posso pôr um lapso temporal, não, né? E acho que aqui a gente já faz um parênteses também, porque a gente fala muito de sucessão, né? A gente tá falando no produtor rural, mas também na sucessão ali dentro das atividades técnicas relativas ao agro, né? Da veterinária, da zootecnia, da agronomia, enfim. Dentro da faculdade, a gente tinha algumas estratégias ali, e a gente até estava conversando antes, né? Falava que estava lá no centro acadêmico, né? Promovendo grandes eventos de networking ali, mas aquilo... Ela tá falando da chopada. Eu estava tentando ser um pouco mais técnica, gente, mas acho que deu para entender, né? Era um momento de socialização pós-atividades rotineiras. Vamos chamar gostei assim. desse nome. A tática sempre de deixar um nome um pouco mais complexo, Gourmetizado. né? Gourmetizado, né? Então, a gente tinha, né, aqueles espaços de convivência e realizava, né, várias ações ali. Acho que dentro da faculdade eu sempre tive muito essa visão da institucionalização, né? Da importância dos trabalhos, das instituições. É claro que quando a gente está estudando, quem são as instituições que a gente tem, né? Para mim era um centro acadêmico, a empresa júnior, né? A atlética. Então, são aqueles momentos que a gente tinha ali. A gente vê na prática, e se tiver estudantes de agrária nos ouvindo, que eu imagino que tenha muito, o estudante falar que ele não é preparado para o mercado de trabalho, né? Então, o aluno de veterinária ele tem aula de clínica médica, né? De cardiologia de pequenos, ele tem a aula de doenças de aves, ele tem a aula de qualidade de água na piscicultura. Farmacologia. De farmacologia, essa era um pouco triste, né? De anestésio, mas em um momento ele foi ensinado que ele poderia atuar com o trabalho comportamental, o desenvolvimento gerencial do produtor rural. Muitas vezes mesmo o aluno que vinha daquela realidade, né? A Thaís falou aqui que durante a faculdade de Direito ela não tinha esse acesso de um professor chegar e falar, olha, você pode entrar nesse mundo do agro e se desenvolver de uma forma a trabalhar isso como uma carreira. Mas o caminho da gente vai seguindo, né? E as coisas vão acontecendo, né? Tive uma experiência muito legal no governo do estado de Goiás também e recebendo essa proposta do Senar. Sabe o que eu acho que é mais legal da gente trabalhar quando a gente fala de educação profissionalizante? É realmente o impacto rápido que a gente vê, né? É claro que a gente está falando aqui, né, de um curso de lideragro de 8 horas, que a Thaís ministra, está falando de um treinamento de administração rural nosso de 24 horas, de 3 dias, né, onde o produtor vai entrar e começar a montar e aprender a montar suas planilhas de custo. Ou a gente está falando de uma assistência técnica gerencial que acompanha por 2 anos, com uma visita mensal, de uma faculdade, né, de uma faculdade CNA, de um curso técnico de 2 ou 3 anos. Mas de tudo isso é realmente ver o quanto isso impacta na vida de quem está lá na ponta, né, Pedro? Demais. De todas as coisas que a gente discute sobre educação voltada para o campo, é realmente trazer essa pauta da potencialização, né, do protagonismo daquela pessoa que está se posicionando. E aqui trazer, mais uma vez, essa pauta do jovem, né? O jovem na sucessão, seja ele no campo ou na cidade, na revenda, né, na atividade agropecuária que aquele produtor faz, ou que o pai tem uma loja, enfim, da forma que ele se posiciona dentro daquelas infinitas realidades de trabalho. A gente passa tanto tempo escutando os colegas falando, né, que não tem oportunidade de trabalho, e realmente, a gente sabe das dificuldades de reposicionamento, mas é ver que esse mercado, ele é de infinitas possibilidades mesmo, ele é muito amplo.
Muito amplo. É muito bonito ver assim, o olho das duas chega, brilha quando fala, né? Porque gosta Eu do que gostei do faz. português assim. delas também. Elas falam muito. Muito bem, Muito né? Dão aula, né, gente? Dão aula sobre o assunto pro produtor rural. É, qual que seria, se fosse possível quantificar ou falar uma comparação da importância da sucessão rural com outra área do agronegócio? Qual seria, assim, qual que é essa importância de fazer essa sucessão rural bem feita? Olha, eu falo que é melhor você ter uma sucessão do que um contrato. Você pode ser levado na justiça, porque aí Boa. na justiça você leva um tempo. A justiça te dá ali um tempo ali de 5 anos para você brigar por uma terra para saber se você está certo ou não naquele arrendamento. A sucessão não. Se a sucessão não acontece, é questão de um dia para sua vida mudar. Então, um processo na Justiça da Fazenda é muito fácil. É 5 anos, você arrumando um bom advogado aí que consegue, né, te livrar ali, ver o que tá certo e o que tá errado. Mas a sucessão não, é do dia para a noite, a fazenda desaba, aí é dinheiro que você tem que gastar, porque querendo ou não, não pode fazer o inventário sem um advogado. Advogado não vai cobrar bacana se o seu patrimônio é alto, porque o trabalho vai ser alto, o trabalho vai ser dobrado. Então, tudo vai ter custo, e fora a dor de cabeça. Então, para mim, principal coisa que o produtor tem que fazer antes de querer ingressar no agro, antes de movimentar tudo, é realizar uma boa sucessão familiar. Porque nada vai adiantar ele fazer um império se na hora que ele falecer o império desabar. E agora sim, né, Thaís? Quando você fala disso, a gente volta também a pensar que isso é completamente transversal a toda e qualquer cadeia do agronegócio. Em qualquer atividade produtiva, alguém está à frente daquela atividade e em algum momento aquela pessoa, como um ser não perene, vai precisar ser substituído por uma questão de saúde, por um óbito, pelos avanços, pelos caminhos da vida, enfim, né? Então, de todas as cadeias, né, e pensando então em atividades como a sua da pecuária de corte, você não está plantando hoje e colhendo na semana que vem, né? A longo prazo, isso não trabalhado traz esses prejuízos financeiros enormes. Sim, porque toda cultura que a gente fala é uma cultura que ela é planejada a longo prazo. Até a gente falar do bicho da seda, ele tem uma cronograma ali do bicho da seda. Então, quando a gente fala de suinicultura, aves, peixe, tudo ele tem um cronograma. Então, por que a sua produção tem um cronograma e você não tem um cronograma para sua empresa a longo prazo? Então, por que você não tem um cronograma para quem vai te suceder? Para sua carreira. Para sua carreira. Porque o produtor, uma coisa que eu acho que é particular, você vê as empresas aí, todas as empresas aqui, por exemplo, vamos pôr Goiânia. Todas as empresas aqui já têm um planejamento, as cotas, divisão, tudo. O produtor rural, ele está trabalhando com uma área enorme, ele tem maquinários de milhões, movimentações milionárias, e aí na hora que pergunta quem que vai suceder na hora que você morrer, poxa vida. a pessoa não pensa, a pessoa aí que ela vai pensar, eu vou morrer, né? Mas é mesmo, né, Sô? Um dia eu não vou estar aqui. É um negócio, né? É uma empresa, É uma empresa. né? A gente sair disso de entender a fazenda como a casa e entender ela como um negócio rural. Como negócio, porque eu vejo produtores na prática que ele não deixa ninguém andar na caminhonete, mas ele deixa um funcionário sem qualificação andar na colheitadeira de milhões. Então, essa é a mesma coisa. Ele tem que vislumbrar aquilo ali como um negócio. E é um negócio. Então, ele tem que trazer o filho para dentro desse negócio. Nem que seja colhendo na máquina, quando a gente fala de plantação. Nem de badeco, né? Nem que seja de badeco, porque é assim que ele vai aprender a lida diária. Fato. Não é só dentro do Pegar escritório. gosto, né? Pegar gosto, pegar amor. Porque a gente mexe na área rural, também não é só pela questão de rentabilidade. Eu sou apaixonada pelo agro, e principalmente pela pecuária. Eu não estou humilhando quem planta milho, soja, mas eu amo gado. Eu amo gado de corte. Então, é isso que vem da paixão, né? Da gente querer continuar. E uma palavra que ela falou um pouco no início que me chamou muita atenção é o tal do legado, né? Porque o produtor rural, eu vou morrer, mas eu não quero pensar que eu vou morrer. Ok, mas quem vai assumir o seu negócio é alguém que você ama. Então, eu creio que parte muito disso também, não é nem só perpetuar um patrimônio por conta do dinheiro, é pensar em quem eu amo também para deixar um legado, né, Thaís? Sim, a gente traz muito essa questão de legado, a gente vê fazendas aí que foram construídas pelos bisavós, e é uma coisa bonita, é uma coisa linda você trabalhar, ver falar assim, não, essa cerca que quem fez foi meu bisavô. Então é algo que vem de legado, é uma tradição.
Porque a partir do momento que você pega uma propriedade, mesmo que seja pequena, e espatica ela, como a gente fala no mais grosseiro, você divide ela, acabou o legado familiar, você vai começar o legado da sua família, do seu meio ali. Mas aquele legado que você trazia do vô, da avó, do bisavô, se perde. Se perde. Então, o que eu gosto do interior é que do interior a gente tem o legado ali, né? Ah, você é filho de tal, neto de tal, fulano de tal. Aí eu tava até comentando lá em casa, falei assim, eu acho muito bacana ser neta do José Magalhães. Porque eu sei que ele teve um legado, ele passou por essa terra onde que a gente está passando aqui, e eu quero que meus filhos passem por essa mesma propriedade. Interior são os nomes, né? Os Magalhães, os Cruvinel. Tudo tem assinatura. Então isso tem um peso na gente, traz um orgulho, porque veio da nossa família. Então não é um patrimônio grande, gigantesco, mas é algo que fez parte da minha história. Então, uma das principais características que as pessoas escolhem a sucessão familiar é o legado. Porque muitas pessoas não querem ver o seu legado, o seu patrimônio acabar. Porque a pessoa planeja tanto ali algo para aquela fazenda, mas ele não pensa, eu quero que a minha fazenda seja vista daqui tantos anos pela minha família. Eu não vou estar aqui, mas eles vão estar aqui. Então, a gente tem que pensar que a gente também está fazendo pelos nossos, não só pela gente. Então, é por isso que o FAEG Jovem ensinou trabalhar em grupo, porque não é só pela gente que a gente está fazendo. A gente está fazendo pelo um funcionário nosso, a gente está fazendo pelo um colaborador, por quem está junto com a gente. Então, é algo muito maior do que a nossa satisfação pessoal. É um propósito maior do que a gente mesmo, né, nesse Sim, caso. é um propósito maior. Eu conheço propriedades que elas trabalham tão bem a sucessão e elas trazem a sucessão para os filhos dos funcionários. Se eles quererem crescer, tudo, Se os capacitarem, filhos... desenvolverem, né, atividades cada vez mais complexas. É. E tudo isso cabe dentro desse escopo. Gente, falar do FAEG Jovem dá vontade de chorar. Nossa Senhora, chorar no podcast. São histórias tão bonitas, né? Eu tô vendo o olhinho Sim. dela merejado ali, chamar. gente. Mas assim, Sim. a gente tá trabalhando, eu não sei quem tá nos ouvindo, nos vendo, mas eu quero entender que aí do outro lado, você que tá nos ouvindo, nos vendo, tem um jovem, tem um adulto e tem um idoso também, que tá pensando assim, nossa, eu não fiz a sucessão familiar direito do meu patrimônio rural. Ou, eu nunca pensei nisso, nunca pensei que eu vou morrer. Ou, nossa, eu sou jovem, estou estudando outra coisa do agro, mas meu pai tem um patrimônio. Ou, eu estou estudando do agro, mas ainda não sei de sucessão. Carol, olhando para aquela câmera ali, olho no olho, o que fazer? Se você pudesse dar uma luz para essas pessoas, como começar? Com olhos marejados e muita emoção, a fala é que se você não começou ainda, devia ter começado? Talvez. O melhor dia para começar era ontem, o segundo melhor é hoje. Por onde eu começo? Entendendo que o meu legado tem que continuar e que eu também tenho que assistir da melhor forma possível os meus entes, os meus familiares, os meus próximos. Por onde eu começo quando eu não sei aonde começar? Buscando capacitação. Busca capacitação e entender do seu negócio. Busca entender quem pode te apoiar. E essa resposta eu já te trago aqui. Busca os nossos sindicatos rurais que mobilizam, que realizam as nossas ações do Senar Goiás na ponta, né? Para que essas pessoas realmente, né? Para você que está aí do outro lado pensando que você não começou, que você devia ter começado lá atrás, mas que você perfeitamente pode começar hoje. Que você pode dar esse primeiro passo e dar esse passo de forma contínua. Para que no Natal do ano que vem, o seu filho esteja com você ali, acordando bem cedo do dia, né, naquele pós-ceia, indo tirar o leite, fazendo as anotações com você. No ano seguinte, ele vai estar com você na venda do gado. Mais algum tempo depois, ele está com você tomando a decisão ali de quais animais manter, de como fazer essa adaptação. Estou trazendo os exemplos de bovino para te agradar hoje, tá? Então tá bom. Mas dá para a gente falar de todas as cadeias aqui. E realmente que você se posicione da melhor forma possível para trazer essa pessoa, esse ente, esse sucessor com você. Da mesma forma, você, sucessor, se capacite para que você entre nessa atividade dando a segurança para aquele que está do outro lado para ser sucedido, né? Imagina você ter trabalhado, né, desenvolvido, né, o seu suor ali, dia a dia, por 40 anos, para realizar aquela atividade produtiva e para deixar algo do qual você acorda, né, vai tomar um café na varanda e olha e fala, poxa, quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Eu realmente comecei do zero, né? Ou eu peguei o que era do meu pai, do meu avô, e eu cresci.
será que o meu filho tá pronto, né? Não é por falta de amor, às vezes, que o pai tá na dúvida daquilo ali, mas é realmente você que é o sucessor. Se capacite, se posicione, seja disponível, seja humilde para aprender, para que você traga toda essa realidade. A gente tem certeza aqui do lado de cá que você pode contar com a gente na parte de capacitação, mas mais do que isso, que você é plenamente capaz de desenvolver esse processo na prática. Bacana. E esse pai e esse avô que está nos vendo e nos ouvindo, olhar também para o filho, né? E entender que ele também começou do zero, né? Às vezes ele começou do zero e entender que todo mundo tem um processo, né, Carol? Sim, e hoje a gente fala de sucessão, né? Mas se a gente pensar na sucessão dos nossos pais e mães para os avós e avós, provavelmente pode ter sido uma ruptura. Provavelmente, né, com grande chance... 90%. Vamos botar um número por aí, eu concordo com esse valor. Foi um momento, uma ruptura drástica. Se hoje a gente fala de sucessão ainda com um certo tabu, com uma certa dificuldade, a gente traz esse tema tão forte, né? E a gente, por isso, agradece vocês por abrirem esse espaço para a gente falar, para trazer exemplos, como o exemplo da Thaís e da família dela, é porque realmente lá atrás a gente entende que isso era ainda mais difícil. Então, é olhar para o que já aconteceu, né? E posicionar para frente para realmente tornar isso um pouco mais fácil, um pouco mais suave. E dentro do agronegócio brasileiro, já partindo para o final, eu sei que você fala esse ai. Passou rápido, né? Thaís, assim, qual que é a importância que você vê, assim, de forma bem prática e rápida, da sucessão familiar para o agronegócio brasileiro ou para o agronegócio mundial, para o setor mesmo? Então, o agronegócio hoje em dia ele precisa cada vez mais de pessoas capacitadas e pessoas que estão dispostas. Eu estive disposta e eu corri atrás. Então não vai adiantar nada aquele sucessor esperar o pai bater na porta dele e falar assim, meu filho, vamos comigo. A gente tem que demonstrar interesse. Eu escutei muito que, meu pai não ia ter o que fazer porque ele só teve filhas mulheres. Os genros, quando eu casasse, meu irmão, os genros que iriam cuidar. Porque só tinha filha mulher e não ia mexer com pecuária. Então, o que eu fiz? Eu busquei e fui atrás. Então, eu corri atrás da minha própria sorte. Então, a sucessão hoje é isso. O que precisa? Os jovens ir lá e falar, pai, mãe, eu quero participar. E a importância da sucessão para o mundo hoje, eu posso colocar um dos primeiros lugares para o agronegócio. Para a cadeia toda do agronegócio. A gente precisa mais de construção, de legado, de tradição e não de rupturas. Porque o mundo já está cheio de coisas difíceis para a gente. Então, a gente precisa olhar a vida com um olhar mais fácil. Tanto que é mais fácil partilhar junto, viver o agora com o filho e com a família, do que esperar um futuro que talvez pode não vir. Fora que é uma missão muito nobre do agronegócio, né, Carol? Assim, você pensar no patrimônio e na perpetuação, né, Pedro? Demais. É pensar na mesa dos outros, não é isso? A gente está pensando, né, e a gente quando fala da importância da sucessão para o agro, é importância no sentido de condição, realmente é um condicionante básico. A atividade precisa se perpetuar e a agropecuária, todas as cadeias produtivas, elas precisam se tornar cada vez mais eficientes. Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de eficiência produtiva, de produzir mais com menos, de produzir de forma sustentável, de garantir um mundo melhor para gerações futuras, né? Tudo aquilo que a gente fala olhando para um futuro que parece muito distante. Mas se a gente olha para a nossa realidade produtiva, às vezes esse futuro ele nem está tão distante assim. Esse futuro é o ano que vem, é os próximos 10 anos, né? É como é que eu vou me colocar dentro dessa realidade, assumindo um verdadeiro protagonismo dentro daquela cadeia em que eu estou inserida, ou daquelas cadeias, né? Para quem trabalha demais em mais de uma realidade. Como é que eu me posiciono dentro daquilo e como é que eu entendo o meu lugar de mundo para dizer o agro precisa de mim, o mundo precisa do agro, logo o mundo precisa de mim para que eu me posicione dando esse resultado cada vez mais efetivo. Somos o celeiro do mundo, né? Gente, que podcast, hein? Podcast filosófico. Vamos dar mão e cantar We Are the World. Daqui a pouco a gente já tá cantando de mão dada, porque o legado do agro, a missão é muito bonita. Mas vamos lá aos nossos serviços. Tem curso, como a Carol disse. Tem curso bom, sucessão familiar, liderança, empreendedorismo. Você que é aí, jovem, idoso, adulto, criança, às vezes tá nos ouvindo e fala assim, ô pai, parece que esse negócio aqui, será que eu posso fazer? Tem um programa agrinho para crianças também, então...
Vamos funcionar ele também. Vamos lá, ó. www.sistemafaeg.com.br, vai lá, que é a nossa Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, tem todos os cursos lá. Se você entrar na aba Sindicatos Rurais, tem o telefone dos sindicatos para você entrar em contato, ou o sindicato mais próximo aí de você pode ir para procurar esses cursos. Tem também o @sistemafaeg no Instagram, não é isso, Carol? É isso mesmo. E lembrando que das capacitações, o que a gente está falando aqui é tudo oferecido de forma gratuita. Então, não se preocupe em levar sua carteira para o Sindicato Rural para pagar pelo seu treinamento. Tem Pix, não? Não vai ser necessário o Pix dessa vez. São todas as capacitações que realmente retornam para você, produtor rural, para você, trabalhador rural, para você que está envolvido no agronegócio e faz essa contribuição para o mundo, né? Não vou nem falar que é contribuição é opcional, não. A gente está falando de uma contribuição de uma forma muito mais ampla. Então, busque o Sindicato Rural, busque capacitação de forma contínua, porque não adianta a gente falar aqui de um curso, de você ir lá no curso da Thaís assistir o nosso treinamento, o nosso lideragro de holding patrimonial rural, por 8 horas e sair montando a sua holding, né, Thaís? Não, claro. Todos esses cursos é uma maneira, uma escada, que vai preparar a gente, que vai dar um toque ali na nossa cabeça, porque o intuito é esse. O intuito do sistema é o quê? Fazer você levantar da cadeira. Esse é o intuito. Ele te dá a base, mas para você levantar e fazer. Muito bacana. E se você quer acompanhar esses assuntos aí, eu creio que nas redes sociais delas deve estar recheado. Vamos falar o @ do Instagram? Sim, o meu é thaismagalhães.adv. E o do escritório, que é Thaís Magalhães. é com o quê? É THY. THY. A mamãe complicou um pouquinho. E tem o Magalhães Advocacia, que é o do escritório. Então, ótimo. O meu é Carol Bertelli, com I no final. Mas, como a Janaína já falou, todas as questões mais institucionais pode acompanhar no @sistemafaeg. E nós temos um específico do programa FAEG Jovem. Pode deixar ele aqui também? Pode, claro. Então, @FAEG Jovem aí, para você acompanhar tudo que a Federação Jovem, né, a maior federação jovem do país faz. Vocês sabiam que o Goiás tem o maior programa de formação de liderança jovens Eu do agro? sabia, Pedro? Respeita meu Goiás. Respeita o nosso chão, porque nós é importante. E é isso, qual que é o seu @, Pedro? O meu é @porpedromaia. Deve dar umas 15 aqui, eu acho. O melhor @ que eu falo, porque o dele é goiano mesmo, entendeu? Eu tenho que arrumar um desse aí pra mim. O meu é @Janaína com 2 As, porque tinha outra. Põe Janaína, então. Janaína com 2 As no final. Honorato começando com H, segue lá. O nosso é @portalagro2. Tem também o nosso portal, agro2.com.br. Tem todas as notícias lá. Bruno Dinac e eu, jornalistas, estamos lá escrevendo sem parar sobre o agronegócio, inclusive sobre sucessão familiar e diversos assuntos. E como o Pedro fala, se você ainda não pagou nós, vai lá no nosso, aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Tem mais de 160 episódios sobre diversos assuntos do agro, que o Pedro tá desde o início aqui falando igual a Carol disse, quando eu cheguei era só mato. Ele transformou esse podcast, tá aí, tem muitos assuntos. Se você tem dúvida de sucessão rural, rebobina a fita, como eu disse, assiste de novo, ou vai lá nas redes sociais que a gente já passou, não é isso, Pedro? Você é antiga, hein? Rebobinar a fita. Eu sou. Você tá precisando fazer uma sucessão dos termos utilizados. Eu mesmo, pra sucessão, tô vendo os vídeos. Comecei lá desde o primeiro vídeo aqui do Agro 2 e tô vendo. Pra gente aplicar, a gente precisa de conhecimento. É isso aí, gente. Conhecimento nunca Faz é demais. Reverso. Faz o reverso, né? E no agro, conhecimento é vida, né? Porque não tem como, né? Muda o tempo inteiro. É isso. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nada. Tamo junto. Obrigada, meninas. Um prazer receber vocês aqui. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.